Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Na Rádio Observador. É o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa. Começamos na atualidade internacional. Está aceite. Viktor Orbán conseguiu que os Estados Unidos aceitem que a Hungria fique isenta de cumprir as sanções contra a Rússia. Em causa está o fornecimento de gás e petróleo. A Hungria recebeu isenções gerais e por tempo indeterminado das sanções norte-americanas sobre duas grandes petrolíferas russas. A notícia foi avançada pelo primeiro-ministro húngaro depois de uma reunião em Washington com Donald Trump, na Casa Branca. A Hungria vai ter os preços da energia mais baixos, diz o governante. Já o presidente norte-americano concordou que Budapeste tem condições especiais. É muito difícil para eles obter petróleo e gás de outras zonas. Como sabem, eles não têm a vantagem de ter mar. É um país grande, mas não tem costa. Muitos outros países europeus compram petróleo e gás à Rússia. E já o fazem há anos. Por isso, qual é o problema? Ouvíamos aqui Donald Trump, que, em contrapartida, pediu a Viktor Orbán para que exerça pressão junto de Vladimir Putin para que o presidente russo negocie a paz na Ucrânia. E agora, na atualidade nacional, António Filipe recusa desistir da candidatura a Belém para que António José Seguro consiga chegar à segunda volta. E por isso sugere que, se for para desistir em favor de um candidato, é nele que os outros concorrentes têm de pensar. No plano internacional, António Filipe explica ainda que, enquanto Presidente da República, faria pressão para uma solução diferente para a guerra na Ucrânia, uma solução que passaria por menos apoio militar e financeiro. António Filipe quer mais pragmatismo. Num conflito aberto entre a Ucrânia e a Federação Russa, há haver capitulação do lado da Ucrânia. Mas isto é uma evidência que já toda a gente sabe. Portanto, é preciso que a guerra acabe quanto antes à mesa das negociações. Quem vai chegar a um acordo final não sou eu. Quem vai chegar ao acordo final são as autoridades da Federação Russa e da Ucrânia, com a mediação internacional que for possível encontrar. Eu acho que Portugal devia esforçar-se por uma mediação e não pela ideia absolutamente irrealista de que há de haver uma capitulação militar para poder uma guerra, quando se sabe, obviamente, que essa capitulação é de um dos lados. O candidato presidencial António Filipe, esta noite, numa entrevista à RTP Notícias, avisa também que, se for eleito, vai agir para impedir as alterações laborais aprovadas no Parlamento, mesmo não havendo inconstitucionalidade. O Sindicato Independente dos Médicos pede que o Ministério, liderado por Ana Paula Martins, se sente à mesa com as estruturas que representam os profissionais. Em causa, em particular, o caos nas urgências no Hospital Amadora Sintra. Há dezenas de médicos que falam numa situação insustentável nesta unidade, com as urgências em risco de não responderem de forma adequada aos utentes. Quer por causa das dificuldades em cumprir as escalas, quer devido aos elevados tempos de espera. A falta de condições para prestar um serviço capaz está a levar os médicos a pedir escusa de responsabilidades. Para Tânia Russo, à Rádio Observador, ela é dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, é tempo de ouvir os profissionais. Isto espelha a realidade que existe também noutras unidades hospitalares e que reflete precisamente a necessidade de que o Governo se sente à mesa com a FNAM, que ouça os sindicatos, que ouçam os constantes apelos dos médicos para que seja adotada medidas e uma política que permitam a fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. No último fim de semana, o tempo de espera nas urgências do Amadora Sintra ultrapassou as 24 horas. A Ministra da Saúde foi esta tarde questionada sobre esta situação, recusou responder aos jornalistas.
E falamos ainda de James Watson, o cientista que descobriu a estrutura do ADN. Morreu aos 97 anos. Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimau, fala num contributo notável para o futuro da ciência. O geneticista morreu ontem, em Nova Iorque. A notícia foi divulgada hoje pelo Washington Post, jornal norte-americano. James Watson mapeou os mais de 20 mil genes encontrados nos cromossomas humanos, o que lhe valeu um Prémio Nobel da Medicina em 1962. Em Portugal, foi o primeiro presidente do Conselho Científico da Fundação Champalimau. À Rádio Observador, Leonor Beleza, presidente da Fundação, considera que James Watson deixou contributos decisivos para a medicina. Deixou o legado do que é a ciência, daquilo que podemos esperar na ciência, que é a revelação das grandes fatores muito importantes para, no caso dele, para o conhecimento do corpo humano e de como é que o corpo funciona, e isso é absolutamente decisivo para a ciência e para a medicina que hoje se fazem e que continuam à procura de muitas outras coisas que ainda não se sabem. Leonor Beleza, em declarações à Rádio Observador, diz que a Fundação Champalimau vai estar sempre grata e em dívida relativamente a James Watson pelos contributos prestados à comunidade científica. Ele que morreu ontem, aliás, aos 97 anos, em Nova Iorque. A notícia foi então divulgada hoje pela imprensa norte-americana. E agora, que outras notícias estão a marcar a atualidade, Diana? E começamos com desporto. O Estoril Praia venceu hoje por 4-3 na recepção ao Aroca, o primeiro jogo da jornada 11 do campeonato. João Carvalho marcou o gol da vitória, a segunda vitória seguida dos Canarinhos, aos 87 minutos. O Estoril Praia sobe assim de forma provisória ao 8º lugar, com os mesmos 13 pontos do Sporting Clube de Braga. Turquia e Israel de costas voltadas. O governo israelita diz que os mandados de detenção emitidos por Ankara não passam de uma manobra de relações públicas. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Tel Aviv diz que o país rejeita firmemente os mandados direcionados a Benjamin Netanyahu e a outros dirigentes israelitas. Acusa ainda Recep Erdogan de ser um tirano. O Ministério Público da Turquia emitiu esta sexta-feira mandados de detenção contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e outros 36 responsáveis sob acusações de genocídio relacionadas com as operações militares na faixa de Gaza. Ainda uma notícia de última hora. O primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou esta noite que está à espera que o despacho da averiguação preventiva no caso da Spinum Viva aconteça o mais rápido possível. Diz o primeiro-ministro que deseja celeridade, sempre o desejou desde a primeira hora e, portanto, garante estar tranquilo, aguarda esse momento, é o que diz Luís Montenegro aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital Beneficente Portuguesa no Pará, uma cidade brasileira de Belém. Luís Montenegro tem estado no Brasil, respondia aos jornalistas sobre como esperava o desfecho deste caso, na sequência do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, ter mostrado confiança de que o despacho da averiguação preventiva a Luís Montenegro poderia estar concluído ainda antes do Natal. Ora, Luís Montenegro diz que sim, naturalmente a expectativa que tem é que essa decisão seja com naturalidade, preenchimento de todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados. É o que adianta esta noite Luís Montenegro, uma notícia então de última hora. O primeiro-ministro espera então que o despacho de averiguação da Spinum Viva aconteça o mais rápido possível. E a notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa. Bom fim de semana, Diana. Bom fim de semana. Até segunda. Até segunda. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.